Fala galera! Muito boa noite a todos. Que prazer receber vocês aqui. É uma alegria. Que coisa boa ter a companhia de todos vocês. Sejam bem-vindos. Operação 021. Vamos falar de tributário. Vamos falar de constitucional. Se der tempo, vamos falar de ética. Que alegria receber vocês, meus amigos. Vamos fazer um aulaço, aulão top, aulão Master VIP. Olha o som, Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Uhul! Entra no clima, meu irmão, que aula vai ser o bicho hoje. Ah, moleque, olha o sonzão. Every Teardrop is a Waterfall. Uhul! Que delícia, Coldplay na veia, pra gente fazer uma noite sensacional, Uhul! Tamo junto, galera. Bom, vamos, tem uma novidade hoje, hein? Hoje tem um professor especial aqui comigo, rapaziada. Hoje tem um cara que é meu parceiro demais, tá aqui em casa hoje comigo. Quem vocês acham que está aqui comigo hoje? Rafa, professor Rafael. Quem vocês acham que vai estar aqui comigo hoje? Rafa, uhul! Olha só, vou mostrar a foto dele. Vai junto comigo. É ele mesmo, Rafinha. Deus, tome posse dessa graça e não deixe a graça passar, né? Hoje, eu e Rafa juntos na Operação 21. Ele tá ali jantando, a gente chegou agora há pouco do portal, chegamos 10h30 da noite aqui em casa. Chegamos 10h30 da noite, foi o tempo de eu tomar um banho correndo. Ele tá jantando agora, eu vou começar aqui, a gente vai fazer meia hora cada um. Meia hora comigo, puxando o contributário. Ele vai entrar com meia hora puxando o constitucional. E depois a gente fecha junto, falando de ética. Tudo bem? Então, vai ser sensacional. Vamos lá, vamos combinar uma coisa? Tá na hora de parar as mensagens. Ninguém mandando mensagem a partir de agora. Todo mundo sem mensagem, porque senão vai travar. Concordam? Vai travar, já tá aí quase travando. Então, a partir de agora, galera, aqueles dois pedidos de sempre. Pedido 1, 0 mensagens a partir de agora. Posso pedir, galera, por favor, ninguém manda mais mensagem, parem de escrever. Parem de escrever, por favor, para não ficar aqui repetindo a mesma coisa. Parem de escrever sem mensagens, tá? Sem mensagens, senão eu vou ter que bloquear, tá travando, tá? Sem mensagens, 0 mensagens, 0 perguntas, tá certo? E aí, só convidando os seguidores, isso aí, show de bola. Show de bola, convidem os seguidores, mandar um beijo pro meu irmão, o professor Renato Porto, que eu tô vendo que entrou na live aí agora, tá? Então, geral aí, sem mandar mensagem, só convidando os seguidores. Vamos fazer uma aula top, uma aula fabulosa, uma aula sensacional, para vocês ficarem magnetizados aqui, adrenalizados, pra vocês irem dormir felizes mais tarde com um show de tributário, constitucional e ética, Operação 21, 21 pontos cravados na prova da OAB, beleza? Obrigado, Mitila, por botar os nossos Instagrams, @Rafael Barreto, Portal F3, @Pedro Barreto, Portal F3 e @Portal F3, tudo bem? Então, beijo aí, Bia Abraão, te amo, querida Bia Abraão, professora titular do Portal F3, da equipe da OAB do Portal F3, grande Bia Abraão, um beijo grande, beijo Ari, você que tá aí também, um beijo grande, beijão pra galera toda e vamos lá, vamos começar? Então a partir de agora, vou puxar com vocês, hoje o tema 1 é em tributário e esse tema é sujeito passivo da relação tributária, galera, o tema que cai sempre nas provas, meia horinha pra gente falar sobre sujeito passivo da relação tributária. Depois, Rafa vai entrar aqui com direito constitucional, com nacionalidade. Olha que tema fera que cai sempre. Nacionalidade. Depois a gente fecha com ética, tudo bem? E vamos embora.
0 mensagens a partir de agora, por favor, já não estou mais olhando para as mensagens, não vou responder nada que vocês perguntarem, já estou começando a aula e para que não trave, pelo amor de Deus, não escrevam mais nada, 0 mensagens a partir de agora, não estou olhando, não estou lendo, 0 mensagens a partir de agora, para não atrapalhar a transmissão. Vou inverter aqui agora o telefone, botar ele no suporte e vamos começar a nossa aula, tudo bem? Pegue sua caneta, pegue o seu bloquinho de anotação das aulas do Periscope e do PB. Pegue seu bloquinho e sua caneta. Deixa eu botar aqui o carregador para carregar o telefone, para não descarregar, que estou com pouca bateria. Pronto, carregador aqui já colocado. PB a postos. Vamos começar. Anote aí, por favor, que o tema é relação jurídica obrigacional tributária. Relação jurídica obrigacional tributária. Relação jurídica obrigacional tributária e o sujeito passivo. Nós vamos conversar agora sobre sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária. Tome nota, por favor, que esse tema é disciplinado no Código Tributário Nacional. Esse tema é disciplinado no Código Tributário Nacional, dentre os artigos 121 a 138. 121 a 138 do Código Tributário Nacional. E eu acho que pelo menos uma questãozinha na sua prova vem desse tema. Maravilha? Então, vamos tocar o pau, sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária. Quem não convidou os seguidores, convida, como fez aí a Paty, a Carolzinha. Quem não convidou, convida. Quem não anotou meu Instagram, anota. Eu acho que todo mundo aí segue o meu Instagram. Quem não anotou ainda, segue. @Pedro Barreto, Portal F3, @Pedro Barreto com 2T, Portal F3, e estou começando. Gente, sujeito passivo da relação tributária é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que a lei determina que assuma o dever jurídico de adimplir a prestação na relação tributária. Sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, capaz ou incapaz, que a lei determina que deve assumir o dever jurídico de adimplir a prestação tributária em favor do credor, em favor da fazenda credora, em favor do titular do crédito tributário. O sujeito passivo é aquele que dentro do liame obrigacional recebe, por imposição da lei, um mandamento obrigatório, um mandamento que o obriga a adimplir a prestação em favor do sujeito ativo. Lembremos-nos que dentro de uma relação jurídico-obrigacional, dentro de uma relação jurídica obrigacional, seja tributária ou não, dentro de uma relação jurídica obrigacional, e aí seja ela civilística, consumerista, trabalhista, tributária, nós temos a figura dos sujeitos, compondo o elemento subjetivo da relação obrigacional. Nós temos o objeto, onde posicionamos as prestações, e nós temos o vínculo normativo, que une esses sujeitos em torno desse objeto. No que tange ao elemento subjetivo da relação obrigacional, nós temos 2 perfis de sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. No direito tributário, o sujeito ativo é aquela pessoa que o ordenamento jurídico reconhece a prerrogativa em favor dela de poder exigir para si as prestações da relação tributária. O sujeito ativo é aquela pessoa que dentro da relação tributária pode exigir para si o cumprimento das prestações. Ou é um dos entes federativos titulares da competência tributária ou uma das entidades parafiscais titulares da capacidade tributária ativa. É dizer, no polo ativo do liame obrigacional tributário, figurando como sujeito ativo, encontraremos ou um dos entes federativos titulares da competência tributária ou uma das entidades parafiscais titulares da capacidade tributária ativa. É o sujeito ativo, aquele que se assenhora do crédito tributário e pode exigir do sujeito passivo as prestações que devem ser cumpridas no seu interesse, dele, sujeito ativo. Bom, mas não é dele que a gente vai conversar hoje.
Hoje a conversa é sobre o sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária. O sujeito passivo, gente, é aquela pessoa que a lei instituidora do tributo, que a lei tributária determina quando fixa a norma tributária. A lei tributária, ao fixar a norma tributária, determina que certa pessoa assume por mandamento legal o dever jurídico de cumprir a prestação tributária, de cumprir as prestações tributárias em favor do sujeito ativo. Sujeito ativo que você ouviu, quando eu falei há pouco, que pode ser um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios titulares da competência tributária, ou uma das entidades parafiscais titulares da capacidade tributária ativa. Bom, o sujeito passivo é a pessoa, portanto, que a lei obriga a cumprir as prestações em favor do sujeito ativo. Primeira pegadinha de prova, sempre perguntável. Quem pode ser sujeito passivo? Quem pode ser sujeito passivo de uma relação tributária? Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, sem exceção. Qualquer pessoa. Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa de direito privado, pessoa de direito público. Qualquer pessoa, meu amigo, basta existir e não ser coisa, que pode ser colocado pela lei no polo passivo de uma relação tributária. E aí, já começam as tradicionais pegadinhas de prova. PB, eu pensei que só particular poderia ser sujeito passivo de relação tributária. Só pessoa de direito privado. Não. Qualquer pessoa, gente, pode ser sujeito passivo de relação tributária. Pegadinha clássica de prova. Aí tu vais me indagar, mas PB, pode ser que um ente federativo seja sujeito passivo de uma relação tributária? Sim, claro. PB, eu que sou uma dessas poucas pessoas aqui que estou botando o coraçãozinho marrom e o coraçãozinho azul, as duas únicas pessoas que estão agradecendo pela aula. PB, agora a galera botou o dedinho na tela e soltou o coração. Solta o dedo, meu irmão, bota coração nessa porra dessa tela. Vamos botar paixão aqui nessa live, galera. Adrenalina, adrenalina. Quem tá com sono nessa porra? Tá com soninho, meu irmão? Que é isso, rapaz? Eu dei 13 horas de aula hoje e tô aqui na disposição com você. Que, mané, soninho? Vamos na pressão, cara, na vibe do PB, na energia desse cara que é apaixonado por dar aula. Solta o dedo na tela, manda coração e vamos adrenalizar essa live aqui. Que tu vai aprender ou tu vai aprender, meu irmão? Só tem duas opções. Aprender ou aprender. Colou no PB, só tem dois resultados. Ser aprovado ou ser aprovado. Vamos embora e solta o coração. Galera, quem pode ser sujeito passivo? O Estado pode. PB, a União pode ser sujeito passivo, ela pode ser tributada? Pode. Um município pode ser tributado? Pode. Uma autarquia, uma fundação pública podem ser tributados? Claro que pode, cara. Ah, PB, é que eu pensei que tinha a imunidade recíproca. Meu irmão, a imunidade recíproca é única e exclusivamente no campo dos impostos, e não de todos os tributos. O município pode cobrar uma taxa do Estado. O Estado pode cobrar uma taxa da União, que pode cobrar uma taxa do Estado e do município. Então se liga, meu rei. A imunidade recíproca, que blinda os entes federativos contra atos de tributação uns dos outros, ela se restringe ao campo dos impostos. Não existe imunidade de taxas, não existe imunidade de contribuições no plano recíproco. No plano da imunização recíproca, a imunidade se restringe ao campo dos impostos. E nessa toada, sem medo, meu rei, sem medo, pode chegar no teu concurso, chegar na tua prova da OAB, chegar na tua prova, qualquer que seja ela, e afirmar sem medo, chuta o pé da porta, dá de pesada na porta e diz: ente federativo pode ser sujeito passivo. Ok? Porque a imunidade recíproca é apenas para os impostos, não se vedando a incidência de outros tributos de um ente sobre o outro. Então, União, Estado-membro, DF, município, autarquia, fundação pública, todos podem ser sujeitos passivos nas relações tributárias. Bom, isso posto, vamos olhar um pouquinho para os particulares. PB, tanto pessoa física como jurídica, não é isso? Isso. Tem que ter personalidade jurídica para ser sujeito passivo? Não. Não. É questão pacificada na seara do direito tributário, que entes despersonalizados, os entes despersonalizados como o condomínio, o espólio, a massa falida, podem ser sujeitos passivos em relação tributária, ok? Então, respeitando aqui, claro, não pode ser diferente, entendimento minoritário de alguns colegas que pensam divergentemente na doutrina e merecem todo o nosso respeito, para você que vai fazer prova sem medo, espólio, condomínio e massa falida, que são desprovidos de personalidade jurídica, podem ser sujeitos passivos em relação tributária, ok? Então não é necessário, não é imprescindível. Não é imprescindível que você tenha que ter personalidade jurídica, não. Prescinde-se disso.
ok? Você pode ser sujeito passivo sem ter personalidade jurídica, e aqui a gente abrange os entes despersonalizados, beleza? PB, a pessoa jurídica de direito privado, para ser sujeito passivo na relação tributária, ela precisa estar regularmente constituída, regularmente atuante? Evidentemente que não. E o que ela precisa, PB, para ser sujeito passivo? Apenas que a lei determine que ela será sujeito passivo e que ela esteja praticando o fato gerador. PB, você quer me dizer que uma sociedade que está sendo instituída, tramada por esses potenciais sócios, mas que ainda não foi registrada, que ainda não foi regularmente constituída, ela pode ser sujeito passivo? Pode, claro. Uma sociedade que está atuando de maneira irregular, uma sociedade não personificada, sim, pode. Se não, seria um prêmio, um incentivo à irregularidade. Então você continua atuando de maneira irregular e você fica livre de se sujeitar à incidência do tributo. Sem mensagem, galera, sem mensagem para não atrapalhar, tá? Então, é irrelevante se a pessoa jurídica de direito privado está regularmente constituída, regularmente atuando ou irregularmente. Se ela estiver atuando de maneira irregular, que se apliquem as sanções que forem cabíveis para punir um exercício irregular de certa atividade. Mas isso não vai ser argumento capaz de elidir a incidência do tributo e de ser um salvo-conduto para blindá-la com a escusa absolutória de tributabilidade, em hipótese alguma. Então, a pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser sujeito passivo, mesmo que não esteja regularmente constituída e mesmo que não esteja funcionando de maneira regular, mesmo que esteja sofrendo alguma interdição, alguma medida restritiva, ela pode ser sujeito passivo. Tudo bem? E os particulares, pessoas físicas, Pedroca, ô PB, fala uma coisa pra mim, ô PB, possivelmente incapaz, PB. Ele pode ser sujeito passivo de relação tributária? Pedroquinha, meu filho, com 9 anos, Laizinha, minha princesa, minha boneca, meu charminho, meu denguinho, com 6 anos de idade, pode ser sujeito passivo? Claro. A incapacidade civil é irrelevante para a capacidade tributária. A capacidade tributária independe da capacidade civil, moçada. É irrelevante se eu estou falando de um menor incapaz, né? De um menor incapaz não emancipado, que existe o menor capaz, que é o menor emancipado. É irrelevante se eu estou falando de um incapaz. O que importa é se o fato típico para fins de incidência da norma tributária incide. E o menor pode ser sujeito passivo. O civilmente incapaz pode ser sujeito passivo, né? PB, você tem certeza absoluta, nenhuma dúvida absoluta. Se o meu filho Pedrinho estiver oferindo renda, se o meu filho Pedrinho for titular de um imóvel, deixado por herança, pelo avô, pela avó, ou uma doação que alguém fez em nome dele, ele é sujeito passivo da relação do IPTU, do imposto de renda. Se ele estiver prestando um serviço e estiver arrecadando por isso, independente da validade, da licitude da atividade, se é menor, ele se sujeita à incidência do ISS. Então, o menor incapaz, ele se sujeita à incidência do imposto e ele pode ser sujeito passivo de relação tributária. Ah, professor, você quer me dizer que a incapacidade civil é irrelevante para que a gente possa colocar no polo passivo de uma relação tributária uma pessoa? Sim, é irrelevante. E o raciocínio é muito simples. É muito simples. Sai e retorna, Lene. Sai e volta. A transmissão está perfeita, tá certo? Você sai e volta, tá? Desliga seu celular, volta. A transmissão está perfeita. Talvez seja uma coisa na sua internet aí. Vamos lá. Então, voltando. É muito simples entender. Imagine quando a gente fala no direito civil, da incapacidade civil, pela pouca idade, né? Já que agora a gente teve uma reforma no artigo 3º e 4º do Código Civil, praticamente banindo as situações de incapacidade por deficiência mental, no que tange a nova proposta normativa de tutela das pessoas portadoras de deficiência. A gente teve nesse ano a alteração dos artigos que cuidam da incapacidade civil, né, em razão, né, da inovação trazida pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Mas vamos lá, no direito civil a gente cuida da figura dos incapazes, do menor incapaz, né, que é aquele que não tem discernimento, não tem uma maturidade para exteriorizar a vontade qualificada e celebrar relações obrigacionais, celebrar negócios jurídicos, se envolver em pactos negociais. Ora, preste atenção, o fundamento da teoria das incapacidades civis, o fundamento de declarar alguém civilmente incapaz, privando-o da capacidade de fato, não obstante se reconhecendo a capacidade de direito, o fundamento para declarar incapacidade civil, declarando incapacidade civil, privando essa pessoa da capacidade de fato, ainda que se reconheça evidentemente que o civilmente incapaz tem capacidade de direito, o fundamento de declarar a pessoa civilmente incapaz e privar ela da capacidade de fato é de protegê-la para que ela não se submeta a situações em que ela venha a celebrar negócios e se envolver em obrigações que ela não tenha condição de discernir para emitir uma vontade madura, qualificada, capaz de fazer uma melhor escolha, sem gerar prejuízo à sua dignidade,
né, existencial e a sua esfera de interesses patrimoniais. Você declara uma pessoa civilmente incapaz, privando ela da capacidade de fato para determinar a assistência ou a representação, com o propósito de proteger essa pessoa. Mas protegendo em que sentido? Para que essa pessoa, quando vier a celebrar negócios, se envolver em obrigações, ela não emita uma vontade desqualificada, uma vontade que não está amadurecida por uma experiência de vida de no mínimo 18 anos, e ela não venha a se envolver em situações prejudiciais à sua esfera de direitos. A incapacidade civil está atrelada à noção da proteção, a proteção de um menor, a proteção de um incapaz que não tem discernimento suficiente para emitir uma vontade qualificada, amadurecida por uma experiência de pelo menos 18 anos de convivência no processo coexistencial, e como não tem ainda esse amadurecimento, essa maturidade, um equilíbrio perfeito da mente, para emitir uma vontade que a gente chama de vontade qualificada, grande abraço, Boré, uma vontade qualificada, essa pessoa, ela é protegida pelo ordenamento que priva ela da capacidade de fato, ainda que reconheça a capacidade de direito, e priva ela da capacidade de fato para que alguém a ajude assistindo, representando, na exaltação da vontade, agora sim, qualificada, que é a vontade do representante, do assistente, para que ela possa celebrar negócios, desenvolver, né, contração de obrigações sem se prejudicar. A intenção do legislador, ao trabalhar com a teoria das incapacidades civis, é proteger o menor, é proteger o incapaz, para que ele não emita vontade e se envolva em obrigações fruto de sua emissão de vontade, sendo essa vontade uma vontade desqualificada, não amadurecida, e assim assuma compromissos prejudiciais, se envolva em impactos nocivos à sua esfera de interesses e direitos. Esse fundamento é para o direito civil, em que as obrigações nascem da exortação de vontade, da manifestação de vontade. A teoria da incapacidade civil, como a teoria da inimputabilidade penal, ela está atrelada à vontade, à manifestação da vontade para você discernir e fazer escolhas. Só que entendam, meus amados, pessoal do Direito em Conquista que entrou, Claudinha Morinaro, Aurélio Boré, meus amigos queridos. Então, preste atenção, quando a gente fala da relação obrigacional tributária, a relação obrigacional tributária entre o fisco e o contribuinte, ela não nasce de manifestação de vontade. A relação obrigacional tributária, ela quando ela se ergue porque acontece um fato típico que tipifica a hipótese de incidência da norma legal tributária, e então a relação surge, o fato gerador acontece, surge a relação, e ninguém está manifestando vontade. Eu, como sujeito passivo na relação tributária, de imposto, de taxa, de contribuição, de empréstimo, eu não emito vontade para contrair um trato, para celebrar um contrato, para erguer um negócio jurídico e me vincular ao Estado, à administração credora. Não há manifestação de vontade. Então, a relação jurídica obrigacional tributária desconhece, ignora a manifestação de vontade. A relação obrigacional tributária nasce independente de qualquer manifestação de vontade. Ela não depende de consenso, de consentimento, de contração de trato. Então, por que eu vou me preocupar com uma teoria que foi criada para proteger a pureza da vontade, a qualidade da vontade, a emissão da vontade, para que com a vontade consciente, amadurecida, qualificada, se contraiam, se gerem obrigações em que quem está se obrigando na sua autonomia privada de vontade está conscientemente agindo. Não tem por que eu aplicar uma teoria, que é a teoria da incapacidade civil, que é feita para proteger pessoas que estão com dificuldade ou com impossibilidade de emitir uma vontade qualificada numa relação obrigacional que não nasce a partir da emissão de vontade. Então não tem nenhuma referibilidade à incapacidade civil com a relação tributária. É por isso que a gente diz que a capacidade tributária não depende da capacidade civil. E os menores, os incapazes, podem ser sujeitos passivos de relação tributária. Tudo bem? Agora, evidentemente, não tenha dúvida alguma que quando a Fazenda Municipal vem cobrar o IPTU do meu filho, no imóvel do meu filho, quando a Fazenda Nacional vai cobrar o imposto de renda sobre a renda da criança, sobre a renda do menor, é óbvio que para viabilizar a prática do ato de pagamento, ato de cumprimento, o representante legal atua representando esse menor, né? Não quer dizer que o sujeito passivo é o representante legal, o sujeito passivo é o menor. Eu como pai, minha esposa como mãe, nós dois no compartilhado, paritário, isonômico poder familiar, nós conduzimos, né, o Pedrinho, a Laís, ao pagamento dos tributos deles, que eles devem. Mas o sujeito passivo na relação tributária é o Pedrinho, é a Laís, e não eu, o pai, a mãe, Lu. Então o menor, o incapaz, podem tranquilamente ser sujeitos passivos nas relações tributárias. E aí surge uma questão maravilhosa, muito, muito bacana. Tome nota aí nos seus apontamentos que esse tema que estou ora expondo, tome nota aí nos seus apontamentos que esse tema que ora estou expondo, que o menor pode ser sujeito passivo da relação tributária, ele está no artigo 126, inciso 1 do CTN. Isso cai toda hora em prova. 126, inciso 1 do CTN, que a capacidade tributária independe da capacidade civil. 126, inciso 1. Presta atenção agora. Imagine você que o menor tem renda,
tem renda, ofere renda de alguma maneira. Esse menor tem renda. Se os pais não pagam em nome dele o imposto de renda devido por ele, a fazenda pode inscrever esse menor em dívida ativa e executá-lo. Sim, porque ele é o sujeito passivo, sim. Agora veja, a grande questão, se a fazenda vier executar meu filho Pedrinho por um inadimplemento de dívida tributária, Pedrinho não pagou IPTU de um imóvel que é dele, Pedrinho não pagou imposto de renda sobre uma renda que ele tem, que é dele, vos indago. Quando a fazenda vier, quando a União, através da Fazenda Nacional, vier com a execução fiscal, a pretensão arrecadatória veiculada na execução deve recair sobre o patrimônio de quem? De Pedrinho, que é menor, ou meu, que sou o responsável legal pela prática dos atos dele, em nome dele? Dele, no patrimônio dele. Ele é o sujeito passivo, cara, e ele pode ter patrimônio. Então observe que a execução fiscal, na qual se busca a cobrança de dívidas geradas por menores, ela deve ser direcionada para o patrimônio do menor, porque ele é o sujeito passivo e ele pode ter patrimônio. Inclusive, não raramente você se depara com situações fáticas em que crianças têm um patrimônio maior do que seus pais. Basta imaginar alguém com 15, 16 anos, né, filho de uma pessoa famosa, ou que recebeu uma herança, um filho do Mick Jagger, um filho de um jogador famoso aqui no Brasil, o cara tá lá fora e não tem patrimônio aqui, esse moleque ganhou um puta patrimônio, uma puta herança, tá em nome dele. E de repente esse pai até morreu e só tem a mãe ali que não é a história do patrimônio. Imagine que alguém chegue para Pedrinho e doe um patrimônio de milhões de reais, muito maior do que o meu. Então, o menor pode inclusive ter um patrimônio maior do que o pai, do que o responsável legal. A execução fiscal contra o menor, ela vai buscar discutir o patrimônio do menor. Agora, olha qual é a questão top, meu irmão. Top pra dedéu. Se esse menor não tiver idoneidade patrimonial, solvabilidade para honrar o débito e adimplir a dívida, aí você pode, subsidiariamente, diante da impossibilidade de cobrar do menor, você pode, subsidiariamente, comprovada essa impossibilidade, subsidiariamente, direcionar a execução para o patrimônio dos pais. Os pais respondem, subsidiariamente, pelas dívidas de seus filhos menores, caso eles não possam responder. Então, caso não seja possível saciar o crédito tributário sobre o patrimônio do menor devedor, aí subsidiariamente se chega no patrimônio dos pais. E aí entra uma questão linda, 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 linda. O legislador no CTN, com muita vivacidade, em momento de profunda felicidade, o legislador disse, sabe o que, Mari, do direito em conquista? O legislador disse assim, quando eu direcionar subsidiariamente a execução contra os pais, porque ficou comprovado que o menor devedor, sujeito passivo da relação tributária, réu na execução, não tem patrimônio, quando eu, diante da impossibilidade de saldar a dívida no patrimônio do menor, direcionar a cobrança para o patrimônio dos pais subsidiariamente, eu não libero o menor do polo passivo. E aí, instaurada a responsabilização subsidiária dos pais, eu não dou carta de alforria ao menor. E aí eu instauro um vínculo de solidariedade entre os pais que entram subsidiariamente com o menor que já estava e não é liberado do débito. Então, entenda que coisa interessante e ótima para a fazenda, incrivelmente inteligente, que o legislador fez. Ele instaura subsidiariamente a responsabilidade dos pais e nesse momento em que os pais passam a responder porque o menor não tinha patrimônio, a lei não libera o menor, cogitando da possibilidade que esses pais não consigam ter patrimônio suficiente para responder pela dívida e que em momento futuro o menor adquira patrimônio. Então, os pais entram subsidiariamente se no momento da cobrança o menor não tiver patrimônio. Primeiro vai no menor, não tem patrimônio, pode ir nos pais. Ao ir nos pais, o menor não fica livre, não. Ele continua respondendo e aí se instaura a solidariedade subsidiária. Você vai encontrar isso no artigo 134, inciso 1 do CTN. Artigo 134, inciso 1 do CTN. No artigo 134, inciso 1 do CTN, vocês vão encontrar essa previsão de que é possível responsabilizar os pais pelas dívidas dos filhos menores diante da impossibilidade de se tributar esses filhos menores. Então eu tento cobrar a dívida do guri. O guri não tem patrimônio, eu redireciono para os pais. Se os pais amanhã, dívida de 200 mil, os pais tinham patrimônio de 70. Aí, de repente, o menor que não tinha patrimônio, constitui patrimônio no curso do processo. Ele ganha patrimônio supervenientemente. Eu posso ir em cima dele? Pode. Porque quando os pais entram, o menor não é liberado. E se instaura entre os pais e o menor uma
solidariedade. Solidariedade é essa que só é instaurada se num primeiro momento não se puder cobrar do filho. Por isso se fala que os pais respondem diante da impossibilidade de se cobrar do filho menor. É uma responsabilização subsidiária que termina gerando, com essa entrada subsidiária, o vínculo de solidariedade, porque assim quis o legislador, no momento de profunda inteligência e cautela na proteção do crédito tributário, acautelando a supremacia do interesse público, permitindo que os pais entrem subsidiariamente, sem que se libere o menor, instaurando subsidiariamente um vínculo de solidariedade, uma solidariedade subsidiariamente instaurada. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, com isso, a gente está vendo quem pode ser sujeito passivo. O sujeito passivo, gente, ele pode ter um de dois perfis. De um lado, a regra, do outro, a exceção. Como regra, o sujeito passivo de uma relação tributária é aquele que a gente vai chamar de contribuinte. O sujeito passivo de uma relação tributária é aquele que a gente vai chamar de contribuinte. Excepcionalmente, o sujeito passivo terá um outro perfil, e nesse outro perfil, que é o do sujeito passivo excepcional, a gente chama esse sujeito passivo de responsável. Então a gente tem de um lado o contribuinte, do outro o responsável. Contribuinte versus responsável. Tome nota aí no seu caderninho de apontamentos, tome nota, por favor, que o contribuinte a gente chama de sujeito passivo direto. Contribuinte, sujeito passivo direto. Já o responsável a gente chama de sujeito passivo indireto. O responsável é o sujeito passivo indireto. Então percebam que nós temos o contribuinte e o responsável, e a gente chama eles de sujeito passivo direto e de sujeito passivo indireto, ok? No que consiste esse rol dos dois personagens? Quem são eles? É bem fácil, cara, bem fácil. Se liga, porque tributário é tudo fácil, meu brother. Vocês só não vão dominar se não quiserem. Se você foi vítima na faculdade, alguém que não te ensinou tributário, me dá a chance de tentar tirar esse trauma de você e te ensinar tributário. Para você se apaixonar pela matéria, porque todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo gosta do que aprende. Aprender afrodisíaco, dá tesão, dá adrenalina, dá alegria, dá sentimento de empoderamento. Então ninguém deixa de gostar do que é bom fácil, do que você consegue entender. Então me dá a chance, porra, de fazer você dominar, brocar, atropelar no direito tributário, para prova e para vida, porra. Tributário é uma matéria maravilhosa. Então, segura o rojão e vamos embora. Então vem comigo. O sujeito passivo direto, o contribuinte, quem é esse cara? Vamos nessa? Olha só. Gente, em qualquer relação obrigacional, em qualquer relação jurídica obrigacional, a regra basilar do direito obrigacional público e privado é que aquela pessoa, a pessoa que pratica o fato gerador da dívida, a pessoa que pratica o fato que gera o débito, essa é a pessoa que deve assumir o dever jurídico de adimplir, de cumprir a prestação em favor do sujeito ativo. Não pode ser normal, não pode ser razoável acreditar que a regra, diferentemente disso, seria alguém praticar um fato que gera uma dívida e outra pessoa tem que responder. Meu irmão, no ditado popular é dizer: quem pariu Mateus, que embala e balance, meu camarada. Diria Alois Brins na Alemanha, na teoria de Brins, ich gesagt gehabt und ich gesagt geschuld. Quem tem a porra do débito, que tem a sua responsabilidade. Quem pratica o fato que gera a dívida, que assume o dever jurídico de adimplir a prestação oriunda desse débito e satisfazer o crédito do credor. E assim é no direito tributário, porra. A regra é que quem pratica o fato típico, quem tem a relação pessoal e direta, pratica o fato típico que atrai a norma e gera a relação tributária. Quem pratica o fato gerador é que tem que responder pelo débito perante o fisco, porra. Se eu aufiro renda, quem tem que pagar o imposto de renda sou eu. Se eu tenho um carro no meu nome, o sujeito passivo do IPVA sou eu. Se eu presto o serviço e recebo o preço, o sujeito passivo do ISS sou eu, cara. Essa é a regra, meu brother. Quem pratica o fato gerador é que fica no polo passivo. A regra é a lei colocar no polo passivo a pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária. Excepcionalmente, se quebra essa regra e se traz para o polo passivo alguém que não praticou o fato gerador, alguém que não teve a relação pessoal e direta com a conduta, alguém que não praticou o fato típico, mas tinha um vínculo, tinha uma ligação com quem praticou.
E o legislador entende que é melhor para o credor, é melhor para a tutela do crédito, para a proteção da teoria do adimplemento, colocar esse alguém no polo passivo no lugar de quem ali, em regra, ficaria. Então, às vezes, o legislador atua de modo excepcional para responsabilizar algumas pessoas ligadas a quem praticou o fato gerador, pessoas que não tiveram relação pessoal e direta com o fato típico, mas serão indiretamente atingidas por uma imposição da lei de que assumam o dever jurídico do adimplemento, adimplemento esse de um débito oriundo de um fato típico que essa pessoa que está sendo legalmente responsabilizada não praticou. Então, eu tenho a regra geral, gente, do direito obrigacional no mundo do direito tributário, porra. Eu vou dizer, a regra é ficar no polo passivo da relação tributária a pessoa que praticou o fato gerador, a pessoa que teve relação pessoal e direta. Por isso é chamado sujeito passivo direto. Olhe de onde veio o nome contribuinte. O legislador pensou no principal dos tributos, que é o imposto, que é o camisa 10, é o presidente do time, é o cara que é o cara da galera, o imposto. Olhou para o imposto, que se funda na manifestação da capacidade contributiva. E aí de onde é que veio o nome contribuinte para o sujeito passivo direto? O legislador disse assim, imagine aqui o exemplo, PB, o Superman, PB praticou o fato ao oferir renda. PB auferiu renda. PB praticou o fato revelando renda, auferiu renda. Ao auferir renda, PB revelou poder econômico, capacidade econômica. Por ser uma renda no limite superior à reserva do mínimo existencial, PB revelou uma qualidade que nem todos têm. É bom quando você tem, é melhor ter do que não ter. Uma qualidade chamada capacidade contributiva. PB auferiu renda, renda num limite quantitativo superior à reserva do mínimo existencial. E quando o PB praticou o fato e auferiu a renda, PB demonstrou uma qualidade, uma característica bacana, que é a condição que ele tem de contribuir para o Estado, com parte da renda dele, sem prejudicar o mínimo de existência. Essa aptidão, esse potencial se chama capacidade contributiva. Aí vem o legislador e diz o óbvio ululante. Se PB praticou o fato, auferir renda. Se PB é o titular da renda. Se PB tem a capacidade de contribuir porque tem essa riqueza, façamos PB contribuir. PB é o cara que praticou o fato, teve a relação pessoal e direta com a conduta. PB tem a renda. PB tem capacidade de contribuir, então PB vai contribuir. Qual é o nome que eu posso dar a um cara que vai contribuir porque revelou capacidade de contribuir ao exteriorizar a riqueza? Quando o PB recebe uma herança, PB está demonstrando riqueza e revela a capacidade de contribuir, porque PB adquiriu riqueza. Quando o PB presta um serviço e troca labor, suor, em troca de um preço ou remuneração, PB adquire um ganho. PB revela a capacidade de contribuir. Qual o nome que eu posso dar a alguém que vai contribuir porque tem capacidade contributiva? Mágico, astronauta, agrônomo ou contribuinte? Ora, meus irmãos, contribuinte, porque vai contribuir, porque tem capacidade contributiva, porque revelou a riqueza ao praticar o fato típico. É por isso que surgiu o nome contribuinte. Então, como regra, o sujeito passivo da relação tributária é o contribuinte, que é o cara que tem relação pessoal e direta com a conduta. Excepcionalmente, alguém que não se reveste da condição de contribuinte, alguém que não praticou o fato típico, alguém que não tem relação pessoal e direta com a conduta, mas é indiretamente atingido pela lei, que determina ele que assuma o dever jurídico do pagamento, é colocado no polo passivo. Esse a gente chama de responsável legal. Daí se dizer que na sujeição passiva de uma relação tributária ou figurará o contribuinte, e essa é a regra, ou figurará o responsável legal, e essa é a exceção. Tudo bem, meus amados? O contribuinte e o responsável legal estão citados e conceituados no artigo 121 do Código Tributário Nacional. Artigo 121 do Código Tributário Nacional. PB, quem é que vai definir se o sujeito passivo é o contribuinte ou se excepcionalmente será um terceiro responsabilizado pelo débito, figurando como responsável legal? Gente, quem vai definir é a lei. É a lei. É a lei instituidora do tributo, é a lei que regula aquele tributo que vai dizer quem é o sujeito passivo. E presta atenção no que eu vou falar agora, galera. Somente a lei pode decidir isso. A matéria fica atrelada à reserva legal. Anote, por favor, o artigo 97 do CTN. O artigo 97 do CTN cai muito em prova, tem 6 incisos, quem já está me acompanhando nas aulas já está acostumado. O 97 diz, somente em virtude de lei se pode. Aí vem 6 incisos, formando o elenco, o plantel do Reserva Legal Futebol Clube. Lembram daquele jogo, Reserva Legal Futebol Clube versus
Esporte Clube não dependemos de lei. No Reserva Legal Futebol Clube jogam 6 jogadores. Somente a lei pode criar e extinguir tributo, definir fato gerador e sujeito passivo, definir base de cálculo e alíquota, definir infrações e penalidades. Somente a lei pode regular as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Então, somente a lei pode criar e extinguir tributo, majorar e reduzir, definir fato gerador e sujeito passivo, base de cálculo e alíquota, infrações e penalidades, causa de suspensão, extinção e exclusão. Tá tudo lá no 97. Então, meu irmão, se liga, abre teu coração. Tributário é uma delícia. Deixa tributário entrar, cara. Deixa fluir. Expulsa esta porra deste trauma. Não deixa que ninguém bote o dedo na tua cara e diga que você não sabe, que você não é bom e que você não é capaz. Porra nenhuma, cara. Você não pode sair de uma faculdade depois de 5 anos e não saber a matéria, que é a matéria mais importante, se não a mais importante do direito. Talvez só abaixo do direito constitucional. A matéria que você vai viver com ela a vida inteira, porque você vai ser tributado a vida inteira, extorquido na sua renda, no que você vai ganhar prestando um serviço, no seu carro, no seu imóvel. Tu paga IPI, ICMS, ISS todo dia em cima do que você consome. Tem que aprender tributário, cara, até porque é uma matéria próspera, bonita, elitizada, intelectual e que dá dinheiro pra cacete, porra. Dá dinheiro pra cacete. O que é que mais dá dinheiro no Brasil hoje que tributação e meio ambiente? Então bota essa porra desse trauma pra longe, bate no peito e diz: eu sou capaz. Tem um professor que tá aqui meia-noite olhando pra mim sem nem me conhecer e dizendo que eu sou capaz. Então acredita nesta porra que você é capaz e se você quiser você vai aprender tudo, cara. Tudo, porque é fácil, eu te garanto, é fácil. É só você querer, não existe matéria ruim, existe professor que não tem capacidade de ensinar e de motivar. Isso sim, quando você pega um aluno pilhado, um aluno motivado e junta com um professor que tem tesão, tem paixão, tem sacerdócio pelo ensino, cara, não tem como não aprender, cara. Vai aprender, vai gabaritar a prova inteira, confia nisso. Se tu colar e vier de copiar, me der o teu melhor, eu faço você tirar 10 nessa porra dessa prova. Só dá o teu melhor e se compromete, não se sabota, não dá desculpa, não dá o mimimi, cara, não fica de calzinho, não fica edificando tua dificuldade, não agiganta a tua adversidade, dá um soco na dificuldade, apresenta a sua capacidade para a sua adversidade e fala para ela que tu nasceu para vencer e que acima de todos nós existe um Deus maravilhoso que te mandou a esse mundo com o DNA da vitória, cara, com o espírito do lince predador, cara. Como é que tu não vai aprender? Que não vai aprender porra nenhuma, rapaz, vai aprender tudo. Não existe matéria difícil, existe a professor ruim, cara. Existe a quem não é coach, não é treinador, não motiva e não conduz, não comanda, não lidera, não incentiva, não pega no colo quando é preciso, não dá porrada quando é preciso. Se colar aqui vai aprender essa porra toda. Então vamos lá, sem mimimi, sem mimimi, cara. Vamos lá. Sujeito passivo da relação tributária. Quem define é a lei. A matéria está atrelada à reserva legal, artigo 97 do CTN. Então, moçada, vamos lá, vamos lá. Segura, sem mensagem, segura, sem mensagem, tudo bem? E vamos embora, 0 a 0, senão vai travar tudo. 0 aí, sem mensagem, né? Então, vamos lá, meus vizinhos aqui são meus parceiros pra caramba, cara. Muito gente boas. Galera toda do bem aqui, os caras veem o que é minha guerra, o que é minha raça, né? Meus vizinhos aqui da frente. Um juiz casado com a defensora, do lado um promotor, aqui em cima um delegado federal, embaixo outro promotor. E os caras veem minha raça de domingo a domingo, cara. Os caras veem que eu não tenho vida social, que minha vida é em cima dos livros, é em cima da sala de aula, é em cima de transmissão de aula, é treinando pessoas. E eles são do meio, porra. 15 anos que a minha vida é assim, todo mundo aqui me conhece, né? A galera sabe o que é minha dedicação. O cara que, porra, é um dos primeiros a sair aqui de manhã, todo dia cedo, é um dos últimos a chegar no condomínio. Raramente tá aqui em festinha, nunca tá com a galera aqui no dia a dia. Não, nunca tá. Tá sempre estudando e dando sangue. Então, vamos embora. Galerinha, prosseguindo, sem mensagem. Existem algumas normas gerais, algumas disposições normativas gerais no CTN para os sujeitos passivos das relações tributárias. Vamos lá, galera, eu quero vocês brocando, presta atenção, vamos lá. Existem algumas normas gerais que estão dos artigos 123 ao 128, 123 ao 128, e do 123 ao 128, 123 a 128, nós encontramos lá no CTN algumas normas gerais sobre a sujeição passiva nas relações tributárias. Uma delas, a gente falou aqui, a do 126, da capacidade tributária passiva, que independe da capacidade civil. Eu queria cuidar com você agora do artigo 123 do CTN, que cai para dedéu em prova. Artigo 123 do CTN, que cai muito em prova. Não cai não, despenca. Vem despencando lá do despenhadeiro no turbo. Bola de... no turbo, cai muito em prova. Artigo 123. Vem comigo. Esse artigo consagra um princípio. Anote aí, vou falar devagarzinho para você anotar. É o princípio. Anote aí, pegue sua caneta, caderninho do Periscope e do PB. Você vai acabar o ano com esse caderno com 1000 páginas, meu irmão, de anotação. Lhe prometo, vou lhe transferir esse conhecimento. Vamos lá. Princípio da
inoponibilidade, de inoponível, de não se opõe. Princípio da inoponibilidade, princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Esse princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública vem consagrar um dos mandamentos mais importantes do direito tributário. Ele vem dizer que as partes, eu, você, os particulares, eles até podem livremente combinar entre si que um vai assumir perante o outro uma obrigação, um perante o outro, de pagar uma dívida tributária que é daquele outro. Mas essa combinação entre eles, essa convenção particularmente criada, não se opõe à fazenda, não se pode obrigar a fazenda a acatar. A fazenda vai cobrar o tributo daquele que a lei define como sujeito passivo. Somente aquele que a lei diz que é o sujeito passivo é desse que o fisco vai cobrar. Não interessa para o fisco o que é que esse sujeito passivo combina com amigos, sócios, vizinhos, parentes, com quem quer que seja. Imagine que eu faça um trato com qualquer um de vocês aqui, que eu me obrigo a treinar vocês com a quantidade X de aulas em X assuntos, fazer um coaching personalizado, em troca de que vocês paguem o meu IPVA de 2017. Ô, moçada, não tem nenhum problema que eu faça um contrato com vocês dessa maneira. É válido. Só que eu não posso querer que a fazenda acate o meu contrato. A fazenda vai dizer, ô Pedro Barreto, quem deve IPVA é você, proprietário do veículo. Ah, fazenda, mas eu transferi essa responsabilidade para José da Silva, que estava me assistindo no Periscope, e ele fez um contrato comigo. Cobra dele. Imagina se teria lógico um negócio desse, gente. A lei dizer que eu sou o sujeito passivo e eu fazer um contrato e revogar a lei, derrogar a lei pela minha vontade privada. Dizer, eu fisco, vai cobrar da minha bisavó que eu botei no contrato que ela que paga, não vem me amolar não. Gente, isso não se opõe à fazenda pública. Preste atenção. As convenções particulares que pretendem mudar o sujeito passivo da relação tributária, elas não se opõem à fazenda. E aí entra a primeira grande pegadinha de prova. O meu contrato com José da Silva é válido. Civilmente falando, se eu sou capaz, José da Silva é capaz, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, usamos a forma prescrita pela lei, ou se não for nenhuma prescrita, usamos a forma livre, desde que não seja uma defesa em lei. O negócio não é feito com lesão, estado de perigo, erro, dolo, coação, fraude contra credores, não tem simulação. Ou seja, não tem nenhuma razão para invalidar o negócio. Entenda, o caso clássico de prova é contrato de locação. Preste atenção. Eu, Pedro Barreto, tenho um imóvel e a lei do IPTU diz que eu sou o sujeito passivo. Eu alugo meu imóvel para Maria. Não tem nenhum problema que no contrato de locação fique estipulado que Maria assume a obrigação perante mim, Pedro locador, de que ela vai pagar o meu IPTU no meu nome. É válida a cláusula contratual. A gente não está discutindo validade, a gente está discutindo eficácia. Preste atenção. Se eu coloco no contrato de locação convenção particular entre eu e Maria, eu, Pedro locador, Maria locatária. Se eu coloco a cláusula contratual de repasse dos impostos e taxas para Maria, não tem nenhum problema. Inclusive, a lei de locações imobiliárias, a lei 8.245 de 91, expressamente autoriza essa cláusula. Ao cuidar das obrigações do locador, no artigo 22, se diz: o locador é obrigado a pagar impostos e taxas, salvo disposição expressa em contrário, no contrato, artigo 22, inciso 8 da Lei de Locações. Então, nos termos do artigo 22, inciso 8, da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações Imobiliárias Urbanas, nos termos do artigo 22, inciso 8, da Lei 8245 de 91, eu, locador, posso repassar ao locatário o ônus, né, para que ele assuma perante mim, a obrigação de... Para aí, por favor, gente, para a mensagem, por favor. Eu posso repassar ao locatário, no contrato, isso é válido, isso é admitido pela Lei de Locações, eu posso repassar ao locatário a obrigação... Porra, velho, o cara vem parar mesmo, vou ficar fazendo propaganda, tá de sacanagem uma porra dessa, né? Então, vamos lá. Eu posso, né, repassar ao locatário a obrigação de pagar minha dívida tributária
perante o fisco, que é o meu credor. Então, observe, se eu, Pedro Barreto, sou locador do imóvel para Maria, não tem nenhum problema, inclusive a lei de locações me permite que eu diga, Maria, além de me pagar os aluguéis, aqui no contrato de locação, preste atenção agora no pulo do lince, se liga, eu crio contra você, Maria, uma obrigação contratual e não tributária, entre eu e você, de que você paga o meu tributo no meu nome para o meu credor. Isso é válido. Agora, isso vale entre eu e Maria. Eu não posso, isso produz efeitos entre eu e Maria. Eu não posso querer que a fazenda fique obrigada a acatar essa norma. Eu não posso querer impor à fazenda que acate essa norma do meu contrato com Maria e quando a fazenda vier cobrar de mim, caso Maria não pague, eu dizer, fisco, vai cobrar da Maria, não cobra de mim não. Eu não posso fazer isso. É nisso que consiste o princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Eu não posso opor isso à fazenda, impor que ela aceite. Aliás, a fazenda vai dizer para mim, Pedro Barreto, você me desculpe, a lei diz que o sujeito passivo do IPTU é você que é o proprietário. Você me perdoe, mas a Maria locatária não pratica fato típico, ela não é proprietária, não é possuidora com ânimos domini, ela não pratica fato típico e a lei não colocou Maria no polo passivo. Quem está no polo passivo é você, Pedro Barreto, proprietário. Então, se o seu contrato com Maria é válido, bom para você, que vai poder entrar no cível com ação de cobrança contra ela, executar o inadimplemento do contrato, aplicar uma cláusula penal sobre ela no contrato, mas isso é um problema seu com ela. Eu, fisco, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Então, essa regrinha do artigo 123 do CTN é a regrinha que ensina o chamado princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública, que pela última vez lhe peço vênia, consiste exatamente nesse mandamento que ensina que o que as partes combinam entre elas é válido, só não se opõe à fazenda. Cuidado para não dizer na prova que é nulo. Não é nulo, é válido, só é inoponível à fazenda. É um caso de ineficácia, não produzir efeitos, relativa subjetiva, em relação àquele sujeito. É um caso de ineficácia relativa subjetiva e não um caso de invalidade. Vocês estão entendendo, meus amados? Posso confiar? Bom, qual é a grande maldade nesse assunto? Tem duas pegadinhas fodas aqui, velho, que só a galera Black Belt mata na prova. E eu vou lhe treinar para não errar essa questão se ela cair. Se a banca fizer a questão no nível hard, você não erra. Primeiro, a regra de que as convenções particulares são inoponíveis à fazenda, ela é criada para que se respeite a lei. O que a lei estabelece. O fisco vai cobrar o imposto daquele que a lei define como sujeito passivo. A ideia que inspira a inoponibilidade das convenções particulares é dizer que as partes não podem, por convenções privadas, mudar o que está na lei. Então eu tenho que respeitar a sujeição passiva fixada por lei. A ideia é respeitar a vontade do legislador. Agora, olha a pegadinha. E se o legislador quisesse, na lei do IPTU, dizer expressamente, olha, alguns tipos de convenções particulares nós acataremos. Exemplifico. Faço a lei do IPTU e digo, o sujeito passivo é proprietário. Mas nas situações que serão listadas aqui agora abaixo, nesse anexo, se houver convenção particular determinando que se desloque a responsabilidade para o sujeito passivo, para uma terceira pessoa, a gente vai aceitar a convenção particular e a gente vai passar a cobrar dessa pessoa, desde que se cumpram os requisitos que estão aqui previstos. Ou seja, nenhum problema se a lei, se o próprio legislador disser, o sujeito passivo é fulano, salvo-se nessas hipóteses, se fulano quiser transferir para Beltrano. A lei está permitindo, a lei está previamente autorizando. Exemplifico. Seu José, seu Zé, 90 anos, tem um puta imóvel rural. Seu Zé, coitadinho, velhinho, aluga esse imóvel rural para um puta empresário, um grupo empresarial, e bota o ITR repassável a esse grupo. Qual o problema de a lei do ITR dizer? Para imóveis de acima de 5 milhões de reais, em que o locatário na locação comercial tem o seguinte perfil, renda de tanto comprovada, se houver repasse do ITR do locador ao locatário, cobrar-se-á do locatário conforme a aceitabilidade da convenção particular. Se a lei assim quiser fazer, não há nenhum problema. Então perceba, qual é a regra? A regra é que a convenção particular não é oponível à fazenda. A regra é que se eu repasso minha dívida para alguém, no exemplo dado, eu locador repasso para o locatário, isso até é válido e produz efeitos entre as partes, mas não é
oponível à fazenda. Essa é a regra, é a inoponibilidade. Eu não posso querer que a fazenda fique obrigada a aceitar a regra que eu quis no meu contrato, que José da Silva vai pagar minha dívida. A fazenda cobra de mim. A não ser que a própria fazenda, através de uma atuação do legislador, diga que aceita convenções particulares daquele determinado perfil que a própria lei estabelece, valorando o que ela pode aceitar, o que ela entende que é oportuno e conveniente aceitar. E às vezes é bom para o próprio Estado, porra. É por isso que no CTN, o legislador teve o carinho lá no artigo 123 de começar o artigo 123 dizendo: salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares são inoponíveis à fazenda pública. Salvo disposição legal em contrário. Vocês entenderam? Isso é uma pegadinha que mata muita gente em prova. A convenção particular pode ser oponível à fazenda, desde que haja expressa previsão na lei autorizando que a fazenda acate a convenção particular dentro dos limites que a lei determinar. Entenderam, meus amados? Agora, é óbvio que numa prova você não vai presumir que a lei, né, autoriza, que a lei determina que se aceite a convenção particular. Você só vai dizer que seria um caso de se aceitar a convenção particular se tiver expressamente previsto na questão que a lei autoriza que se aceite a convenção particular. Se a questão da prova não disser isso, você não vai presumir, porra. Você vai na regra geral, que as convenções particulares não se opõem à fazenda pública. Você vai na regra geral do princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Entenderam, meus irmãos? Estamos juntos? Que maravilha. Bom, um outro assunto muito importante sobre sujeição passiva é o da solidariedade, ok? É o da solidariedade. Vamos lá? Então nós temos o assunto da solidariedade na relação obrigacional tributária. E que assunto é esse? Vamos juntos? Bom, duas ou mais pessoas podem figurar no polo passivo de uma relação tributária, podendo a fazenda exigir de qualquer delas toda a dívida tributária. A solidariedade consiste numa modalidade de obrigação solidária, caracterizando-se pela existência de duas ou mais pessoas dentro do polo da relação jurídica. No direito civil, nenhum problema que a solidariedade seja passiva ou ativa. Eu posso dever a Caio, Tício e Mévio, meus credores solidários. Caio, Tício e Mévio podem ser meus devedores solidários. No direito civil, a solidariedade pode ser ativa e passiva. No direito tributário, não tem nem como, porque não é possível que duas pessoas sejam credoras do mesmo crédito tributário, isso é impossível. Até pode acontecer de dois estarem cobrando, haverá uma bitributação e somente um poderá prevalecer ali quanto ao seu direito de crédito, o outro terá que ter invalidação da sua cobrança. Agora, no direito tributário, a solidariedade pode ser passiva, e ela só pode ser no polo passivo. Então, de cara para a prova, saiba, não existe solidariedade ativa no direito tributário. A solidariedade é sempre passiva no direito tributário, tudo bem? Sempre solidariedade passiva. Bom, essa solidariedade, ela pode decorrer de duas hipóteses: de expressa previsão legal. De expressa previsão legal é quando a lei diz José e Maria são solidários. Qualquer pessoa que seja comproprietária de um veículo em condomínio é solidária do IPVA. Se duas ou mais pessoas compram em condomínio um imóvel, são solidárias, né? Uma sala comercial foi comprada por José, Maria e Tício, os três são os comproprietários. Ok, são solidários naquilo ali, né? Então a lei determina. Então a solidariedade pode decorrer da lei. Agora, ela pode decorrer também, atenção, de situações fáticas nas quais haja interesse comum, situações fáticas em que haja interesse comum entre diferentes pessoas, duas ou mais, no fato que está gerando a obrigação tributária. O CTN, eu vou repetir, no artigo 124 diz: a solidariedade decorre da lei e de situações fáticas em que há interesse comum de duas ou mais pessoas no fato que gerou a dívida tributária. Se duas ou mais pessoas têm interesse comum, e aí a análise é caso a caso, no fato gerador da obrigação tributária, vigora a norma de solidariedade. Deixa eu te dar um exemplo. Cisão. Grande sociedade ABC cindiu, foi cindida, e nasceram as sociedades XYZ e Alfa, Beta e Gama. A sociedade ABC que existia rachou, a PJ rachou, e surgiram as PJinhas, Alfa, Beta e Gama, XYZ, da cisão da velha sociedade mãe ABC. Se a sociedade mãe ABC tinha dívidas tributárias, essas dívidas podem ser cobradas tanto de uma sociedade Alfa, Beta e Gama, como da outra, sociedade XYZ, que nasceram da velha sociedade mãe que cindiu ABC. É inequívoco que as sociedades filhas
oriundas da cisão da sociedade-mãe, têm interesse econômico, moral e jurídico nas dívidas da sociedade-mãe que lhes deu origem. Então, o STJ vem e diz, olha, aplique-se o 124 lá do CTN, que determina, 124 inciso 1, que determina a responsabilização solidária, né, de todas aquelas pessoas que têm um interesse comum no fato que gerou a obrigação tributária. Então, eu posso ter solidariedade em duas hipóteses, quando a lei expressamente determinar e nas situações em que haja interesse comum entre duas ou mais pessoas no fato gerador da obrigação tributária. Tudo bem? Tudo ótimo. Havendo solidariedade, a Fazenda pode cobrar de qualquer dos co-devedores a dívida toda. Nenhum dos dois, dos três, dos 10 pode alegar, cobre primeiro dele, só depois de mim. Não pode. O chamado benefício de ordem, que haja uma ordem a ser seguida, não cabe na relação solidária. A solidariedade tem como característica a alternatividade. O credor pode escolher ao seu livre-arbítrio cobrar a dívida inteira de qualquer dos devedores solidários, tudo bem? Então não cabe benefício de ordem na solidariedade, conforme você vai ver expressamente no parágrafo único do artigo 124 do CTN, que diz que não cabe benefício de ordem na responsabilização solidária. Tudo ok? Tudo ok. Bom, a solidariedade tem 3 efeitos importantes, dentre muitos outros, que o legislador listou no artigo 125. No artigo 125, o legislador disse assim para a gente. Se qualquer dos co-devedores solidários pagar, o pagamento por um, obviamente, favorece a todos. Claro. Caio, Tício e Mévio são donos de uma Ferrari. O IPVA é devido pelos 3 juntos. Os 3 juntos devem o IPVA. Valeu, Zé, a gente se fala. Eu vou te chamar no privado. Não tive tempo de te responder, não. Eu vou estar aí no fim de semana em João Pessoa. Vamos lá, eu vou sexta e volto sábado. Vamos lá. Então, sem comentários aqui agora. Então, Caio, Tício e Mévio são comproprietários de uma Ferrari. Tamo junto. E devem o IPVA. Meu irmão, se Caio vai e paga o IPVA todo, o que é que está sendo devido? Mais nada. Por isso que o pagamento por um favorece os demais. Então, se Tício foi lá e pagou o IPVA, há o direito de Caio e de Mévio de obter a certidão de quitação. Então, o pagamento por um aproveita aos demais. Do mesmo modo, a prescrição interrompida contra ou a favor de um é para todo mundo. É o efeito extensivo da interrupção da prescrição. Exemplo, a Fazenda Pública veio executar esse IPVA e só executou Caio. No último dia dos 5 anos, conseguiu ajuizar a execução, veio lá o despacho citatório, interrompeu a prescrição, retroagindo a propositura, e a prescrição se interrompeu no último dia, mas a execução foi só contra Caio. Aí, Caio não estava com a Ferrari e não tinha patrimônio. Aí a Fazenda diz, putz, só executamos Caio. Caio está insolvente, vamos redirecionar a execução contra Tício, contra Mévio, que foram lançados, foram escritos em dívida ativa, mas só se executou Caio. Gente, a execução contra Caio foi no último dia dos 5 anos de prescrição. Agora eu vou querer pegar Tício, pegar Mévio, meses depois, não tem problema. A interrupção da prescrição contra um é contra todo mundo. É o efeito extensivo da interrupção da prescrição. Então, se a Fazenda executa um dos co-devedores solidários no último dia e se salva da prescrição contra ele, está se salvando contra todos. Porque ela deduziu a pretensão em juízo dentro do prazo prescricional. Vale para um, vale para todo mundo. Por isso que se diz nas provas de tributário, que também é assim na prova de civil. Tá? A gente encontra isso no artigo 125 lá do CTN, que a interrupção da prescrição contra ou a favor de um dos co-devedores solidários é contra todos. Isso, no fundo, é a importação da regra que a gente traz do velho Código Civil de Clóvis de Bevilacqua, que tinha essa previsão, e que está repetida no Código de Miguel Reale, no artigo 204 da parte geral, que a interrupção da prescrição contra um dos co-devedores solidários é contra todos os demais ao mesmo tempo. Então, a regra lá do 204 da parte geral do Código Civil é repetida igualmente no 125, no 125, 125 do CTN. Por fim, uma questão que já caiu em várias provas, se a lei vem e concede uma isenção ou uma remissão. Isenção, você já aprendeu aqui nos periscopos passados, isenção é a dispensa antecipada de uma dívida tributária futura. Remissão é o perdão de uma dívida pretérita. Lembra da dancinha sexual da isenção e da remissão? Na isenção você vai para frente, na remissão você vai para trás. Isenção é para frente, dívida futura. Remissão é para trás. Lembra? Isenção, remissão, isenção, remissão. E para lembrar que a remissão é para trás, lembra do RED, da ré. Né? Remissão para trás. Então, se eu faço uma lei para conceder uma isenção ou uma remissão de uma dívida tributária, isenção, dívida futura, remissão, dívida pretérita. Faço a lei e digo, ó, vou dispensar o IPVA 2017 e perdoar o IPVA 2014 atrasado, mas somente para pessoas desse perfil. E aí, meu irmão, a isenção ou a remissão são dadas em caráter pessoal, personalíssimo. E nem todos os co-devedores solidários ostentam esse perfil. Imaginem que eu e mais 2 pessoas aqui, eu, Caio e Tício aqui, somos comproprietários de um carro. E veio a lei e disse, olha, isenção de IPVA
para pessoas que dormem no máximo 4 horas por dia, que em alguns dias ficam sem dormir, que em véspera de prova da OAB, véspera de prova de concurso, carregam a turma no colo e dão 16, 17 horas por dia, batem o edital inteiro na última semana e fecham a prova toda de ponta a ponta, estão isentos do IPVA 2017 e estão com a remissão da dívida do IPVA atrasado 2015. Eu, Caio Tício, só eu tenho perfil. Só PB, aliás, só PB no mundo, né? Faz isso, né? A rave do PB. A rave do PB na reta final, que puta que pariu, meus corujões que só eu faço. E fecho a porra da prova toda, bato o edital inteiro, os caras chegam na prova e falam, caralho, a prova tá toda aqui, velho. O cara deu essa porra toda na revisão final, na semana final. Então, somente eu vou ter aquele benefício. O que é que acontece com Caio e Tício? Preste atenção para não errar na prova. Imagina que eu, Caio e Tício, temos lá a Ferrari e estamos com a dívida de 90 mil de PVA, ok? 90 mil de PVA. Se a isenção ou se a remissão é em caráter personalíssimo e só eu ostento o perfil, atenção, Caio e Tício continuam devedores, porque a isenção, a remissão foi só para mim. Eles continuam devedores e continuam solidários, mas não na dívida toda. Eu saio arrastando minha cota parte, meu quinhão. Se a dívida era de 90 mil e somos 3, eu saio, porque eu fui isento, eu ganhei uma remissão, eu saio arrastando 30 mil. Nos outros 60, a dívida permanece contra eles e eles continuam solidários nos 60. O fisco pode cobrar 60 de qualquer dos dois. Daí a gente dizer que, havendo concessão de isenção ou remissão a um dos co-devedores solidários, a dívida permanece, a dívida remanesce, a dívida sobrevive contra os demais e eles continuam solidariamente responsáveis no saldo. Saldo é o resultado de uma subtração. Então, se a dívida era de 90, éramos 3, eu saio com minha cota à parte de 1/3 e eles ficam com 60 mil, que é o saldo devedor, contra eles e respondendo solidariamente. Tudo bem, meus amigos? Acho que está dando para entender, correto? Deixa eu ver se Rafa já dormiu, se Rafa está acordado, para ele vir aqui puxar um pouquinho de condicional. Se não, eu mesmo puxo o condicional com vocês aqui. Me dei um segundo para eu ver se ele está acordado. E ó, enquanto isso, anota aí, pega uma caneta aí, meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3 no Instagram. Vou ficar muito honrado se vocês puderem não somente me seguir, mas puderem comentar lá no meu Instagram, tá? Comentar sobre a aula, o que, é que vocês estão achando, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês gostaram, tá certo? Deixa eu ver se Rafa tá acordado aqui, mandar um beijo aí pro professor Kleber Barros, mandar um beijo para Dalmo do Saber Mais Direito, né? E só um segundo, só vou ver se Rafa tá acordado. O meu Instagram é esse aí. Obrigado, Franklin. Obrigado, Mitila, Moniquinha Manier, Priscilinha, tá? Então, ó, esse professor é diferenciado. Muito obrigado, cara. São 15 anos fazendo isso todos os dias da minha vida. Eu faço por paixão, faço com amor, faço porque eu sou apaixonado por isso aqui. Minha cachaça é essa, é treinar pessoas, é desenvolver seres humanos, é alavancar a multidão, é botar a galera para ficar top através do estudo. O estudo mudou minha vida, cara. O estudo mudou a minha vida. O estudo, os livros me deram a oportunidade de prosperar, de vencer. E tudo que eu pude, você também pode, porque o que eu li, você pode ler, a garra que eu tenho, você pode ter, a minha motivação, você também pode ter. Ninguém é melhor do que ninguém. O que existe são pessoas com mais dedicação, com menos mimimi, com mais atitude, com mais ousadia, com mais coragem e que não se curvam às dificuldades. Tudo que eu tenho, você pode ter. Onde eu cheguei, você pode ir além. O que eu fiz, você pode fazer o dobro, desde que você tenha metade da fé que eu tinha, 1/3 da crença que eu tinha e da autoconfiança. Queira, pague o preço, se jogue de cabeça, não dê desculpa, faça porra. Faça a sua parte que você faz essa merda acontecer. A gente vem ao mundo pra vencer, cara. E a escolha é de cada um de nós acreditar nisso. Eu não posso escolher por você acreditar que você é capaz. Eu acredito que você é capaz. Mas se você não acreditar, meu rei, não vai. A parada só acontece quando você acredita, porque você só bota a potência no que você acredita. Você só se supera quando você acredita. E eu digo aqui pra você, meu irmão, olha no teu olho, acredite em você, porra. Você tem uma fortaleza no teu peito, cara. Você é um diamante. Você é filho de Deus, cara. Você é esculpido pelo pincel que nunca faz nada mais ou menos. Você é esculpido pelo pincel que não faz obras que não sejam perfeitas. Você, do jeito que você é, meu irmão, é como Jesus te ama, é como Deus te quis. Você é vencedor. Você é vencedor. Agora isso aí tem que brotar dentro de você e explodir com força, com intensidade, com veemência. E você precisa acreditar nisso. Você tem que ter a chamada raiva positiva da pobreza, do insucesso, do fracasso. É a raiva positiva que não se confunde com falta de gratidão, de humildade, de resilição. A raiva positiva se chama potência. Eu, quando não tinha porra nenhuma, quando não tinha dinheiro pra nada, meu irmão, eu olhava pra Deus e dizia assim: Senhor, eu não quero passar por isso aqui minha vida inteira, então eu vou fazer o que for preciso. Eu vou pagar o meu preço, eu vou virar madrugadas estudando. Se o meu caminho é a sabedoria, eu vou devorar livro, eu vou devorar conhecimento. O Senhor vai me ver de domingo a domingo, madrugada a madrugada, dormindo pouco, todo dia com olheira nos olhos, mas eu daqui a 5, 10 anos vou estar um cavalo de conhecimento e com o meu conhecimento eu vou abrir minhas portas, porque salve Salomão,
Pai, só me dai sabedoria, não me dai as riquezas de Israel, porque sem sabedoria perdê-las-ei, mas com sabedoria conquistá-las-ei. Só quero a sabedoria, porque a sabedoria é aquilo que abre as portas, que encanta e que fascina. A minha sabedoria, que foi fruto de uma escolha, de estudar sabedoria. Sabedoria vem com acúmulo de conhecimento mais experiência. Acúmulo de conhecimento vem com estudo. Então, quando você está estudando, você está plantando a colheita da sabedoria. E a sabedoria não chega da noite para o dia. Você estuda e estuda e estuda e estuda e estuda. E você vai acumulando conhecimento e ficando cada vez mais sábio. Quando você para se dar conta, todo mundo já percebeu o quanto você, cara, está explodindo, o quanto você está crescendo e o quanto a sua sabedoria está se multiplicando. E isso é o que vai abrir para você a oportunidade, as oportunidades de prosperar, de se destacar, de conquistar, de se impor, de ser querido, de ser contratado, de ser benquisto, de ser seguido, de ser referência. Agora, isso tem que bombar dentro do teu coração. Você tem que acreditar nisso. Você tem que chegar para quem quiser que seja, que bote o dedo na tua cara e dá um tapa. Meu irmão, vaza. Se tu não quer colaborar, não atrapalha, porra. Se não quer me trazer uma mensagem positiva, vai se fuder, sai daqui, porra. Tem amor próprio, goste de você. Não deixa ninguém botar o dedo na tua cara, não, cara. Não deixa ninguém dizer que você é incapaz, não. E se disser, não acredita. Não deixa a tua mente acreditar, porra. Então, cabe a cada um de nós ter amor próprio, ter orgulho, ter autoestima, ter aqui dentro da gente uma vontade de brilhar e de vencer. A vida passa muito curta, cara, para você não dar o teu melhor. A vida passa muito curta para você ser mais ou menos. A vida passa muito curta para você se satisfazer em ser nota 6, cara. Seja 10, seja 11, seja 1000, seja infinito. Seja sempre o melhor que você pode ser. Dê sempre o melhor que você pode dar. Porque é assim que você consegue fazer resultados extraordinários. E a vida não está aqui para você ser apenas ordinário. A vida não está aí para você ser apenas mais um, para ser apenas medíocre. Você não veio aqui para assistir a sua vida passar. Você veio para ser o protagonista, cara. O jogador que faz a diferença. Que constrói feitos incríveis. Que vive momentos espetaculares. Paixões lancinantes. Conquistas inacreditáveis. Superações de se contar em histórias, em filmes. Você é capaz de tudo isso e você sabe que você é. Você sabe que você é. Não adianta aquele lado sabotador que às vezes vem com tudo tentar comandar, porque ele não comanda. Você sabe do que você é capaz quando você está motivado. Cada um de vocês que está aí do outro lado desse telefone, vocês sabem que quando vocês estão pilhados, quando vocês estão energizados, quando vocês estão com vontade, vocês fazem a porra acontecer. Então você tem que ficar assim 24 horas por dia. Você tem que ficar assim todos os dias, cara. Então, você tem que acreditar que você veio aqui para fazer a diferença. Na sua vida, cara, não queira ficar batendo palma para os outros. Queira arrancar as palmas alheias e por merecimento ser aplaudido. Construir sim uma história de sucesso. Porque a vida é uma só, brother. Não tem controle remoto para pausar, para rebobinar. Não tem bis, não tem replay, cara. Essa frase, quando eu sentia ela, eu falei, caralho, isso pesava muito para mim. A vida não tem bis. A vida não tem replay e eu não sei se tem amanhã. É aquilo que eu digo sempre a vocês da música, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, a verdade não há, meu irmão. Você dorme agora e você pode não acordar, cara. Entendeu? Hoje, quantas pessoas morreram? E quantas dessas pessoas sabiam que ia morrer quando acordaram? O que aconteceu com todo mundo que morreu hoje pode acontecer com você amanhã, comigo, com qualquer um. E foda-se, é a verdade, para de causinha. Que besta, besta é porra nenhuma. É a realidade, alguém aqui é criança, achar que vai viver para sempre. Você sabe a data que você vai morrer? Alguém tem data marcada para morrer? Então tem que viver cada dia como se fosse único. Tem que lutar por cada sonho como se luta por um prato de comida, cara. Tem que lutar pela tua aprovação como se você estivesse lutando pelo seu balão de oxigênio, cara. Não é fazer mais ou menos, fingir que estuda, porra. Não é ficar fingindo o que tá fazendo. Tem que entrar de voadora, cara. Tem que entrar com a mão cerrada. A vida é um tatame, cara. Você não pode abaixar a guarda. A vida é um tatame em que você luta com os maiores faixas pretas, que são brutos. A vida é bruta. Não acredite que a vida é sempre justa. Mentira, eu já falei isso pra vocês várias vezes. A vida não é e não será sempre justa. Se a vida fosse sempre justa, o que é que eu ensino a vocês todo dia? Se a vida fosse sempre justa, o direito não tinha nascido como ciência. O direito nasceu para criar mecanismos para levar à justiça, porra. Porque a vida não é sempre justa. Não quer dizer que você não tenha que ter a sua fé, a sua crença. Você tem que ter, você tem que acreditar em você. Agora, se você não partir desse ponto que você está hoje, com tua garra, partir daqui para construir um sucesso, construir uma vida de sucesso, dando o seu melhor, lutando e acreditando, meu irmão, tu fez o que da tua vida? Por isso, quando vocês veem o PB, vocês veem o PB se superar todo dia. Vocês veem o PB estar sempre sorrindo, sempre alegre. Não pense que eu não tenho dificuldade. Não pense que a vida não me dá porrada. Eu tomo porrada todo dia, cara. Eu tomo rasteira todo dia. Eu tomo porrada pra caralho todo dia, assim como você.
Assim como você. Eu tenho pessoas que não me compreendem, pessoas que não me entendem, pessoas que me condenam, pessoas que me julgam, pessoas que são injustas comigo, pessoas que me traem todos os dias da minha vida. E nem por isso eu vou deixar de abrir o meu melhor sorriso, cara. Nem por isso eu vou deixar de botar paixão em tudo que eu faço, cara. Porque eu não sei se eu tenho amanhã, eu não sei quantos amanhãs eu ainda vou ter. Então a vida é muito cara e muito importante, muito especial, muito abençoada, para que eu desista de ser feliz. Para que eu não coloque o meu melhor para ter os melhores sonhos. Eu não quero ganhar pouco, eu não quero andar em lugares fracos, eu não quero viver pouco. Eu quero viver o que há de melhor, meu irmão. Eu quero dar aos meus filhos o que há de melhor, mas eu quero dar a mim, ao meu coração, o que há de melhor, cara. E isso é justo, isso é lícito quando você faz com honestidade, com trabalho. Se você não quer, é um direito seu, respeita o meu. Eu quero rodar o mundo, eu quero viver os melhores momentos, eu quero ver os melhores tesões, eu quero ver os melhores prazeres, eu quero viver grandes paixões. Porra, eu quero fazer de tudo o que você possa imaginar, que é alucinante, cara. Eu quero me jogar de cima de uma porra de um penhasco voando de asa delta, meu irmão. Eu quero mergulhar, ver o fundo do mar com os corais mais bonitos. Eu quero poder, amigo, estar nas melhores praias, nos melhores lugares, tomar os melhores vinhos, ir com minha família nos melhores restaurantes. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. Eu quero poder ajudar crianças, ajudar idosos. Eu quero fazer tudo que há de bom e mais gostoso, que dá os melhores prazeres da vida. Eu quero viver com sentimentalidade, com visceralidade, com intensidade. É por isso, meu irmão, que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. É por isso que você sempre vai ver o PB se superar. E você também tem um pouco de PB, você também é um PB dentro de você. Só muda as minhas iniciais e bota as suas. É isso que eu tento passar para vocês todos os dias. Eu não sou melhor que você, cara. Eu sou igual a você, cara. Eu sou igual a você. E tudo que eu fiz você pode fazer. Onde eu cheguei você pode chegar. O que eu estou construindo para mim você pode construir para tua família. O que você tem que ter é essa garra, esse amor pela vida, essa vontade de viver cada dia como se fosse o último. Cada dia como se fosse o único. Como se não tivesse amanhã, cara. Entendem, meus irmãos? Deixa eu ver se Rafa tá aqui para poder falar de condicional. Senão eu volto e te toca ali pau. E vamos de condicional para dentro, tá bom? Espero você no meu Instagram, hein? @Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal FFFF3. Foco, fosse fé. Me dá um segundo que eu volto. Rafa dormiu, Laís dormiu, Lu dormiu, Pedrinho dormiu, todo mundo dormiu. O resultado? Não vi nem os meninos. Cheguei, tomei um banho correndo, vim pra cá, a gurizada dormiu, não vi meus filhos, mais um dia sem ver meus filhos. É mole? Puta que pariu, mais um dia sem ver os meninos, que eu saio de manhã eles estão dormindo, chego aqui eles estão dormindo. Né? Mas tá bom, Deus tá vendo e vai recompensar, né? Vai me dar em dobro. Deixa eu só pegar aqui um copo de água para eu voltar e a gente continuar, tá? Não vou parar a transmissão não, que o sinal tá bom. Vai que o sinal, eu paro e o sinal cai e não consigo voltar. Então, me dê 30 segundos. Só vou pegar um copo de água e vou voltar para cá, tá certo? Pra gente brocar aqui com o direito constitucional. Me espera aí. Só são 00:20 ainda, porra. Né? Espero o Lince Predador. Tô chegando, tô chegando. Me espera aí, vou só pegar um copo d'água, pera aí. Ai, meu pai do céu, vamos embora. Bom, vamos lá? O tema agora, direito constitucional, é decisões em sede de ADIM e ADC. Decisões em sede de ADIM e ADC, ou ADI, né? Eu prefiro falar ADIM, que eu sou da geração clássica dos anos 90. ADIM, ainda que hoje se venha priorizando a sigla ADI, ADI. Decisões em ADIM e ADC
no controle abstrato de constitucionalidade. Controle abstrato de constitucionalidade. Decisões em ADIM e ADC. Tudo bem? Vou pedir para vocês agora pararem as mensagens, tá certo? Para a gente poder tocar o barco aqui. A galera da madruga, a galera que é raçuda aí, vamos lá? Então, todo mundo, Mitila, Kiane, Tadeuzão, a galera toda aí querida que mora em meu coração. Vamos lá. Franklin, todo mundo aí. Segura agora, segura o rojão, sem mensagem, só coraçãozinho na tela. Vamos lá. Gente, quando o STF vai julgar na ADIM, na ADC, o que a gente está testemunhando, o que a gente vai testemunhar, é a tomada de decisões do tribunal mais alto do país. Vamos lá, Renatinha. O tribunal mais alto do país tomando decisões no processo objetivo instaurado por conta do manejo de ações extremamente especiais, né, que impulsionam o exercício do controle abstrato de constitucionalidade concentrado lá no STF. Então, o controle abstrato, o controle da lei em tese abstrata, fora de um caso concreto, esse controle abstrato em tese, concentrado no STF, pode ser provocado e se iniciar e se colocar em exercício por conta do ajuizamento de algumas ações, dentre elas, essas duas, a ADI e a ADC, quando então, onde se tomar decisões, julgando esse processo objetivo. A gente fala que o processo é objetivo, porque tanto na ADIM como na ADC, o autor, ao propor a ação, não está discutindo um direito subjetivo seu, particular. Ele não está lá pedindo proteção a um bem da vida seu. Quando o PGR ajuiza um ADIM ou um ADC, ele não está discutindo um direito particular dele, um direito de sua titularidade pessoal, né? Quando um governador de estado ajuiza um ADIM ou um ADC, ele não está discutindo um direito subjetivo dele. O processo não é para discutir o direito subjetivo do autor contra o réu, o direito subjetivo do réu em face da pretensão do autor. Eu vou discutir o direito objetivo, o direito escrito, a lei confrontada com a Constituição. Então, na ADIM e na ADC, quando são ajuizadas, para questionar aqueles objetos que podem ser questionados ora por um, ora por outro, objeto mais amplo na ADIM, mais restrito na ADC, quando se ajuiza ora ADIM, ora ADC, você vai instaurar um processo objetivo, em que vai se analisar um confronto daquela lei com a Constituição, para que se tomem decisões. Ora para declarar a inconstitucionalidade, ora para declarar a constitucionalidade. E aí você tem tomadas de decisões, teriam um perfil de decisões interlocutórias nos tribunais, né, como a decisão de deferir ou de indeferir o pedido de medida cautelar, né, a decisão final quanto ao mérito, no acórdão de mérito, no final, para dizer se declara constitucional ou inconstitucional, num ADIM, por exemplo. A procedência da ADIM é o acórdão declarando inconstitucionalidade. A improcedência da ADIM, o acórdão se declara a constitucionalidade. É o oposto na ADC, a procedência da ADC leva a um acórdão que declara a constitucionalidade. A improcedência da ADC leva a um acórdão que declara a inconstitucionalidade. Então vejam que a gente tem, no julgamento de ADIM e de ADC, nos julgamentos em ADIM e ADC, nós temos decisões que se precisam tomar. E é muito comum que se pergunte nas provas sobre essas decisões. Tudo bem? Eu diria a vocês que existem alguns diferentes tipos de decisão ou de decisões que podem ser tomadas em ADIM e ADC. Eu destacaria 3 decisões que são as que mais se perguntam em prova. Primeiro, a decisão de deferir ou indeferir a petição inicial. Deferir ou indeferir a petição inicial. Essa decisão é uma decisão que, em regra, é pelo deferimento da inicial. Mas se o ministro relator entender que existe algum vício que justifica o indeferimento, ele pode indeferir. Da decisão de indeferimento, o que é que mais se pergunta em prova? Qual é o recurso cabível para atacar o indeferimento da ADIM e da ADC? E aí, cuidado, que você não pode cometer o equívoco grosseiro de falar apelação. A apelação seria o recurso para questionar, gente, a decisão na primeira instância de um juiz na vara de indeferir inicial. Aí você teria a apelação, aquela apelação especial, com prazo para reconsideração, para retratação, né, ou remessa de autos para o tribunal.
Só que se eu estou no STF ajuizando a ADC, como é que eu falo de apelação, gente? Que é um recurso em face de sentença para levar o feito ao tribunal de segunda instância. Então, evidentemente, que quando eu falo de ADIM e de ADC, cuidado com isso em prova. O recurso cabível do indeferimento da petição inicial é o agravo interno, o agravinho, né, guiado pelas normas do regimento interno do STF quanto ao seu processamento. A Lei 9868 é clara, que vai falar lá expressamente do cabimento, lá no artigo 5º, a Lei 9868, que regula procedimento em ADIM e ADC, o cabimento do agravo interno em face da decisão de inadmissibilidade, de indeferimento da petição inicial. Tudo bem? O recurso é um agravo interno. Perfeito? Perfeito. Continue junto comigo. PB, mas eu ouvi dizer que em ADIM e ADC não cabe recurso. Depende. Realmente, como regra das decisões de ADIM e ADC, não cabe recurso, salvo o agravo interno diante do indeferimento da petição inicial e o recurso de embargo de declaração nas hipóteses em que eu tenho uma decisão obscura, omissa ou contraditória. Então, a gente relativiza a regra que não cabe recurso das decisões em ADIM e ADC para admitir tanto os embargos de declaração como o agravo interno diante da decisão de indeferimento da petição inicial. Então, quebra-se a regra de que não cabe recurso em face da decisão em ADIM e ADC e admite-se o recurso de agravo interno diante do indeferimento da petição inicial e o recurso de embargo de declaração de qualquer que seja a decisão, desde que ela seja maculada pela patologia da obscuridade, da contraditoriedade ou da omissão. Tudo bem? Então, o primeiro perfil de decisão em ADIM e ADC que eu queria falar é esse, a decisão de indeferimento da petição inicial. Bom, um segundo tipo importante de decisão é a decisão de deferir ou indeferir o pedido de medida cautelar, seja na ADIM, seja na ADC. E o terceiro é a decisão de mérito, para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei, né, ou daquele ato normativo com força de lei. Na ADC, sempre federal, na ADIM federal ou estadual, ou do Distrito Federal em matéria estadual. Então, veja, eu listo aqui 3 tipos clássicos de decisão. Não que sejam as únicas, tem outras, de aceitar ou não aceitar amicus curiae, né? Enfim, tem outras, mas eu tenho 3 perfis de decisões que sempre são perguntadas em prova. Primeira, deferir ou indeferir a inicial, até porque o cabimento do agravo interno faz muita gente errar essa questão na prova. Segunda, deferir ou indeferir a medida cautelar requerida. Terceiro, julgar o mérito, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Preste atenção, tanto na decisão para deferir ou indeferir a medida cautelar, assim como na decisão... Obrigado, gente, valeu, vamos lá, vamos continuar. Assim como na decisão de mérito, é imprescindível que estejam presentes no plenário pelo menos 2/3, 8 dos 11 ministros. Não se pode, em regra, que tem exceção, que eu vou dizer, não se pode, em regra, para deferir medida cautelar, tomar a decisão de deferir ou de indeferir, julgar o pedido de deferimento ou não da medida cautelar. Tem que ter no mínimo 8 ministros na casa. Há uma exceção. Se o STF estiver no recesso, o relator pode deferir a medida cautelar monocraticamente, sujeitando sua confirmação ao referendo posterior do plenário. Então, veja, para julgar o pedido de deferimento da medida cautelar, seja na ADIM, seja na ADC, é necessário que estejam presentes no plenário pelo menos 2/3 dos julgadores, 8 dos 11 ministros. Estando presente pelo menos 2/3, não quer dizer que eu tenho que ter um quórum de 2/3 para deferir. Aí eu defiro pela maioria absoluta. Então, o julgamento, para deferir ou não a medida cautelar, ele só pode ter ali a sua aceitação se houver maioria absoluta, 6 dos 11. Agora, presente na casa, pelo menos 8. Ou seja, PGR, o presidente da República, ajuizaram a ADIM, ajuizaram a ADC e pediram a medida cautelar. Para julgar, tem que estar pelo menos 8 dos 11 ministros no plenário. 8 estando presente, pode julgar. Agora, para decidir, estando presente pelo menos 11, quórum de presença de 2/3, a maioria absoluta decide. E aí eu posso, com a maioria absoluta, deferir a medida cautelar. Tudo bem? Então, essa é a regra. Agora, tem exceção. Se eu estiver no recesso, o relator pode, monocraticamente, deferir a medida cautelar ad referendum, mediante a confirmação por referendo posterior do plenário. Tudo bem? Tudo ótimo. Veja bem. Quanto a essa decisão
de deferimento ou de indeferimento da medida cautelar, presente pelo menos 8 dos 11 ministros, 2/3, decisão tomável pela maioria absoluta. Essa decisão, em regra, produz efeitos prospectivos, efeitos ex nunc. É o contrário da decisão de mérito final, é o oposto. A decisão de deferir ou indeferir a medida cautelar produz efeitos ex nunc, salvo se o STF quiser atribuir efeitos retroativos. Então a regra, cuidado, anote isso para a prova, é que no deferimento da medida cautelar, deferida a medida cautelar, ela produz efeitos ex nunc, dali para frente, podendo, todavia, se o STF quiser, gozar de efeitos retroativos. Tudo bem? Então a regra é o efeito ex nunc, podendo, a expresso mando do STF, ter efeito ex nunc. É o contrário da decisão de mérito. Então, continuemos aqui nas medidas cautelares. A medida cautelar, ela pode ser deferida pela maioria absoluta dos ministros do STF, presente na sessão pelo menos 2/3, em regra, produz efeitos ex nunc, podendo ter efeitos ex nunc. Tudo bem? A medida cautelar se deferida na ADIM, ela produz efeitos independentes de prazo. Já na ADC, o prazo é de 180 dias, sob pena de ela caducar, perder sua eficácia. Então, a Lei 9868 de 99, ela vai dizer que a medida cautelar em ADC produz efeitos por 180 dias. Já na ADIM não tem prazo. Na ADIM, a medida cautelar é para suspender a aplicação da lei e dos processos. Na ADC, gente, eu estou pedindo que declare a constitucionalidade da lei. Como é que eu vou mandar suspender a lei se eu estou pedindo que declare a constitucionalidade? Então, a medida cautelar em ADC, obviamente que não é para suspender a lei, porque eu quero que declare a lei constitucional. Então, a medida cautelar vai ser apenas para suspender os processos em que se está declarando indevidamente a inconstitucionalidade da lei. Então, olha a diferença. Na prova, isso aqui é fatal. Pedida a medida cautelar no ADIM no ADC e deferido o pedido, concedida a medida cautelar, ela que na ADIM é por prazo indeterminado, mas na ADC tem prazo de 180 dias expressamente previsto na lei. A medida cautelar na ADIM, ela suspende a lei que se está atacando, pedindo que se declare ela inconstitucional e suspende os processos. Na ADC não suspende a lei, porque a ADC é para confirmar a lei. A ação é declaratória de constitucionalidade da lei. Como é que eu vou pedir a medida cautelar para suspender uma lei que eu estou pedindo que declare constitucional? Por que eu vou querer suspender ela? Eu só suspendo os processos que são os processos que ensejaram a ADC, que são os processos nos quais se está declarando a inconstitucionalidade de uma lei, que se está entendendo que é constitucional, tanto que se ajuiza a ADC para pedir que declare essa lei federal constitucional. Então tem juiz, tem o TRF, ali na federal, declarando a lei inconstitucional. Eu ajuizo a ADC e peço a medida cautelar para declarar desde logo a constitucionalidade da lei e suspender esses processos que estão declarando, nos quais se está declarando ali na Justiça Federal a inconstitucionalidade da lei. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, quanto à decisão final, que é a decisão de mérito, ela pode ter duas naturezas: decisão de declaração de inconstitucionalidade ou decisão de declaração de constitucionalidade. Cuidado com a pegadinha de sempre em prova. Em qualquer das duas ações, você pode declarar ambos os resultados. Na ADIM, o autor pede a declaração de inconstitucionalidade e na improcedência da ADIM se declara a constitucionalidade. Na procedência se declara a inconstitucionalidade. Na ADC, o autor pede a declaração da constitucionalidade. Se a ADC for procedente, declarar-se-á a constitucionalidade. Mas se ela for improcedente, declarar-se-á a inconstitucionalidade. Observe que o resultado da procedência da ADIM é o mesmo da improcedência da ADC. Se a ADIM for procedente, eu declaro a inconstitucionalidade, eu acolho a ADIM. Se a ADC for improcedente, eu declaro a inconstitucionalidade. Então, o mesmo resultado da procedência de uma é o da improcedência da outra. Se na ADC eu tenho procedência, eu declaro a constitucionalidade, que é o que acontece na improcedência da ADIM. Ajuizou-se a ADIM, pedindo-se a declaração de inconstitucionalidade, mas a ADIM foi julgada improcedente e se declarou a constitucionalidade. Então, são os efeitos cruzados, tá? Trocados da ADIM com a ADC. A procedência de uma tem o mesmo resultado da improcedência da outra. Na prova que vocês fizerem, se pode declarar a constitucionalidade e a inconstitucionalidade em ambas as ações. Não é porque ela é ajuizada como um ADIM que só se pode declarar a inconstitucionalidade. Não. Senão ela seria sempre julgada procedente. E a gente sabe que tem muitas infinitas ADIMs infinitas que são julgadas improcedentes. Então, improcedência na ADIM é declaração de constitucionalidade. Improcedência na ADC é declaração de inconstitucionalidade. Tudo bem?
Para julgar o mérito da DIN e da ADC, né, a gente tem que ter presente na casa pelo menos 2/3 ou mais dos ministros, 8, 9, 10 ou 11, e a decisão tem que ser tomada por maioria absoluta, no mínimo 6. Né? Pode ser um 6-5, pode ser um 7-4, um 8-3, um 9-1, um 10-0, um 9-2, um 10-1, um 11-0. De 6-5 a 11-0, mas no mínimo 6 para tomar a decisão. Tudo bem? A decisão na ADIN e na ADC, ela em regra opera efeitos ex tunc. Ela em regra opera efeitos ex tunc. Na ADIN, na ADC, quando se declara a inconstitucionalidade, declarada a inconstitucionalidade, o STF pode não determinar a aplicação retroativa dos efeitos da declaração, fazendo a modulação no tempo desses efeitos. E aí o STF pode fazer com base num quórum de 2/3 dos ministros para proteger a segurança jurídica. Ele pode fazer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É que às vezes ele percebe que ao declarar a inconstitucionalidade da lei, se mandar retroagir para dizer que a lei é inconstitucional desde sua nascença, que é o comum, a inconstitucionalidade é uma patologia de formação da lei, do momento que a lei nasce, ela é congênita, ela está na origem da lei. Mas aí o Supremo percebe que dizer que essa lei é inconstitucional desde quando ela foi feita pode causar uma série de sequelas por causa de muitos contratos, fatos, procedimentos que já foram se aplicando. Aí o Supremo diz, olha, por questões de segurança jurídica, eu vou modular os efeitos da declaração da inconstitucionalidade. Eu vou dizer que ele só se produz a partir daqui, dessa data. Então a regra é que a declaração de inconstitucionalidade retroaja à data da formação da lei, podendo todavia o STF, desde que com a aceitação de pelo menos 2/3 ou mais dos seus ministros, fazer a chamada modulação dos efeitos, tudo bem? Determinando que só se produz efeitos, a declaração de inconstitucionalidade só produz efeitos de uma nova data para frente e não necessariamente do dia da publicação da lei. Gente, publicada a decisão da DIN e da ADC, o único recurso cabível para questionar é o recurso de embargo de declaração. E aí, transitando em julgada a decisão, não cabe ação rescisória. Não cabe ação rescisória nas decisões, tanto que declaram constitucionalidade como inconstitucionalidade em ADIN ou ADC. Não cabe ação rescisória. Tá? As decisões de ADIN e de ADC são imunes à ação rescisória, por isso elas são decisões que fazem a coisa soberanamente julgada. São decisões que não são atacáveis por ação rescisória, podendo ser rescindidas. Assim como não são atacáveis por um recurso que leva o feito a outro tribunal, porque não tem outro tribunal acima do Supremo. Então as decisões de ADIN e ADC são decisões que se proferem em grau único de jurisdição, não tem duplo grau de jurisdição. Não tem como levar para outro tribunal para revisar e possivelmente reformar, anular a decisão. Então não tem. Então decisões de ADIN e ADC são decisões que se exercem em grau único, que se proferem em exercício de grau único de jurisdição. Não tem duplo grau de jurisdição nas ações de competência originária do Supremo. Não tem como ter outro tribunal acima do Supremo para revisar o que o Supremo fez. Então, toda ação de competência originária do Supremo, todas aquelas ações do artigo 102, inciso 1, alíneas A R da Constituição, 102.1 até 102.1R, são ações que vão gerar lides com exercício de jurisdição em um único grau. Então, são as ações de grau único de jurisdição. Toda ação de competência originária do Supremo não tem duplo grau de jurisdição, porque não tem como outro tribunal revisar a decisão do Supremo e dar um novo grau de jurisdição na causa. É o que acontece com as decisões de ADIN e de ADC, que não são atacáveis nem por ação rescisória nem por recursos que levem o feito a outro tribunal. O máximo que pode caber é o recurso de embargo de declaração. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Já são 00:40. Eu estou muito cansado, muito mesmo. Eu estou na batida muito forte. Todo dia tendo aula de manhã, aula de noite, gravação de tarde, reuniões no portal. Se vocês puderem seguir o meu Instagram, eu vou ficar muito feliz. @Pedro Barreto, Portal F3. Se vocês puderem seguir o Instagram do portal, @Portal F3, eu vou ficar muito feliz. E o meu Instagram, Eu Amo Constitucional, Eu Amo Tributário, que é para a gente estudar. Muito obrigado pelo carinho. Tá? Fico honrado aí com a companhia de vocês, com o carinho de vocês, com a presença de vocês aqui na live. Né? Eu não vejo meus directs não, viu, Mila? Eu tenho uma equipe que eu pago para ver porque eu não consigo dar conta. Eu tenho uma média de 200 a 300 directs por dia. Então, eu tenho uma equipe que faz isso por mim. Eu não olho nos directs, eu não consigo entrar. Né? Na verdade, eu nem entro, senão eu fico em desespero. Não tem como, não dá como. Se eu levar 1 minuto para cada direct, são 300 minutos, são 5 horas por dia só lendo direct. Eu recebo a média de 300 directs por dia. Tá? Então, eles respondem sim, eles olham. E aí eu tenho uma equipe que faz isso, na medida do possível. O WhatsApp são 700, 800 chamadas ali, me chamando o tempo inteiro. Não dá. E eu dou aula o dia inteiro. Hoje eu comecei a dar aula 8h30, 9h da manhã, não parei até agora. Não consegui parar. Então eu não tenho condição
né, de ver redes sociais. Eu pago a pessoas para fazerem isso. Né? Você vê que são 1h da manhã, eu não vi meus filhos ainda. Como é que eu vou responder direct? É impossível, é impossível. Não vou mentir nem iludir. Não tem como, é impossível. Não tenho nem a mínima condição. Tá? Então eu tenho pessoas que fazem isso por mim e ajudam os meus seguidores respondendo os directs. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham ficado felizes, aprendido, se desenvolvido. Como conseguir um desconto? Mande um direct que as pessoas da minha equipe são instruídas a responder. Tá certo? Lá no Instagram, manda um direct que eu tenho uma equipe de 4 pessoas que respondem meu Instagram o dia inteiro. Não quer dizer que eles vão conseguir lhe responder no dia que você mandar, responder de primeira, porque, como eu lhe disse, tem dias que dão quase 500 directs no dia, a média é 300. A gente tem uma média de 300 directs por dia. E aí eu tenho pessoas que passam o dia inteiro ali respondendo, tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Eu vou deitar um pouquinho do lado de Pedrinho agora, só para sentir o cheirinho dele. Só para ficar abraçadinho com ele, ficar ali mimando ele, né? E depois um pouquinho na cama de Laís. Vou deitar um pouquinho na cama de cada um. Ficar uns 10, 15 minutos ali. Se bobear, eu até vou dormir abraçadinho com ele. Às vezes ele vem ali no movimentozinho, me abraça e a gente dorme agarradinho, grudado aqui no meu braço. Até hoje, Pedrinho tem 9 anos. Quando eu deito junto com ele, ele gruda aqui e garra comigo. Galera, tudo que eu falei para vocês aqui mais cedo, que vocês levem pro coração de vocês, que vocês levem isso aí como lema de vida, acreditem em vocês e façam isso que vocês estão fazendo hoje aqui, pagando o preço, entendeu? Pagando o preço, dando o melhor de si, lutando pelos seus sonhos, né? Realmente jogando duro e brigando pelo que há de melhor, né? Pelo que vocês podem ter de melhor nessa vida, né? Porque é assim que a gente constrói os nossos sonhos, com atitude, com dedicação, com superação, tá bom? Eu confesso a vocês que eu estou bem exausto, bem cansado, não vou nem estudar hoje, vou só deitar do lado dos meninos, vou ficar ali quietinho um pouquinho para descansar meu corpo, porque a batida dos próximos 11 dias vai ser alucinante. Tem prova do AB dia 29 de maio. Eu vou aí no ritmo, eu já estou indo agora domingo para o meu 6º domingo seguido. Inclusive, viu, domingo vai ter outro aulão de tributário, igual do domingo passado, tá? É só se inscrever. É só se inscrever no site do portal. Domingo tem a revisão de tributário 2. Tá? Quem viu domingo passado viu que foi um show, foi um espetáculo. E nesse domingo agora vai ter a revisão de tributário 2. Fodaça a revisão, mega fodaça. É só se inscrever no site do Portal F3, tanto online como presencial. Tá? Quem quiser ir no presencial pode se inscrever. Tá? E o pessoal que já é da minha 2ª fase presencial não precisa, já tem vaga garantida. E a galera que quiser se inscrever para ir para o presencial aqui no Rio, se inscreve pelo site. E quem quiser do online assistir ao vivo, sinal aberto, se inscreve no site do portal. Não paga nada. Gratuito. Uma puta revisão de tributário domingo. Tá certo? Vamos lá? Espero bater 17, 18 pontos nesse domingo. Minha gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado de verdade pelo carinho. Eu vou me despedir desejando tudo de melhor na vida de vocês, tá bom? Do meu coração pro coração de vocês, o que há de mais puro. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E pessoal de João Pessoa, eu tô aí sexta de noite e sábado, tá? Espero ver a galera aí no evento do Hotel Tambaú, o evento de processo civil lá do Notório, do Grupo Notório. Vou estar aí com vocês, sexta e sábado em Jampa. Em junho eu vou estar em Cachoeira do Itapemirim, dias 10, 11 e 12, fazendo um evento lá em Cachoeira do Itapemirim. E devo estar em Brasília também ainda em junho, tá certo? Em julho eu devo estar subindo para alguns lugares aí no Brasil também, tá bom? Um beijo a todos. E até a próxima no Portal F3, Foco, Força e Fé. Não esquece de seguir meu Instagram. Vocês do Reprise aí seguem meu Instagram, tá? @Pedro Barreto, Portal F3. Beijo.